Êxodo capítulo 24, de 1 a 11. Êxodo capítulo 24, versos 1 até o 11. Deus disse depois a Moisés: sobe até junto de mim e traz contigo Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel. Mas inclinem-se de longe em adoração. Apenas Moisés se aproximará de mim, o Senhor. Os outros não deverão aproximar-se, e o povo não subirá contigo. Mas Moisés transmitiu ao povo tudo o que Yahvé lhe tinha dito e ordenado. E todo o povo respondeu numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés escreveu então tudo o que o Senhor lhe tinha dito. E no dia seguinte, de manhãzinha, levantou-se e edificou um altar ao pé do monte. E ergueu 12 pedras em representação das 12 tribos de Israel. Mandou depois alguns jovens israelitas oferecer a Yahvé holocaustos e matarem animais em sacrifícios de reconciliação. Moisés guardou metade do sangue em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e deu-o ao povo. E todos responderam: nós faremos tudo o que Yahvé ordenou e seremos obedientes. Com o resto do sangue, Moisés aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Com base nestes mandamentos, Moisés subiu ao monte com Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos de Israel. Ali viram o Deus de Israel. Debaixo dos seus pés havia como que um tapete de safiras, de um azul tão puro como o do céu. Deus não fez mal a estes homens importantes de Israel. Eles puderam ver a Deus e puderam continuar a viver, comer e a beber. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Agora, vamos para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 16 ao 17. Coríntios 10, 16 a 17. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E, embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Salmodia de hoje. Salmo 116.
Salmo 116. A gente vai ler ele todo e a nossa antífona é: beberei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Convido você a repetir isso comigo. Beberei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Porque Ele se inclina para ouvir. Orarei enquanto viver. A morte me envolveu com as suas cordas, e os terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Yahvé. Yahvé é compassivo e justo. O nosso Deus é misericordioso. Yahvé protege os ingênuos. Eu estava diante da morte e Ele me salvou. Beberei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Volte, minha alma, a descansar, pois Yahvé lhe tem sido bom. Ele livrou a minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Por isso andarei na presença de Yahvé, enquanto viver aqui na terra. Eu criei, por isso disse: estou profundamente aflito. Em meu desespero declarei: todos são mentirosos. Que posso oferecer ao Senhor por tudo que Ele me tem feito? Celebrarei o meu livramento e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Beberei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O Senhor se importa profundamente com a morte dos seus fiéis. Ó Senhor, eu sou o teu servo, sim, o teu servo, teu humilde servo. Tu me livraste das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de ação de graças e louvarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, na casa do Senhor, no meio de Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Beberei do cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora, será para sempre. Amém. Coloquemo-nos de pé para a aclamação do Evangelho do Senhor. Que hoje está em Mateus 26. Um novo mandamento vos dou, diz o Senhor: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus 26, verso 36 em diante. Vamos ler até o 56. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Ele disse: fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se no chão e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo, nem por uma hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, os deixou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e disse-lhes: Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Verso 47. Enquanto Jesus ainda falava, um dos 12 chegou com uma grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal: vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse: Amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Guarde a sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu Pai milhares de anjos para me proteger? E ele os enviaria no mesmo instante? Se eu fizesse, porém, como se cumpririam as Escrituras que descrevem o que é necessário que aconteça hoje? Em seguida, Jesus disse à multidão: Por acaso eu sou um revolucionário perigoso, para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Ali estive todos os dias ensinando. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpram as palavras dos profetas registradas nas Escrituras. Nesse momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Para que você estenda suas mãos para cá, eu quero chamar o Léo aqui à frente, que vai trazer a palavra hoje. Pai, nós te damos graças pela tua palavra que foi lida e te pedimos que ela se faça encarnada aqui entre nós, à medida em que ouvimos o teu evangelho. Fala aos nossos corações e nos transforma nesse dia tão especial. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, bom demais. Eu acho incrível, né? Como... Fico imaginando aqui todo aquele entorno dos discípulos, dos jovens discípulos. Eu fico imaginando, sei lá, eles ouvindo dos avós, né? Todas as histórias, as expectativas a respeito do Messias que viria. E aí ele lendo as Escrituras e aquela esperança viva, assim, de alguma forma. E aí aqueles jovenzinhos ouviam falar de vários Messias que já tinham passado por ali, várias ideias de Messias. Talvez alguns deles já tivessem até, os pais deles tivessem sido enganados ali por alguns deles. E eles, não, já sei, eu não vou mais cair num negócio desse. E aí naquele momento, incrivelmente, eles ouvem falar de um tal de Jesus, que é o Messias,
e eles começam a seguir ele. E eu fico imaginando diante de tudo o que eles visualizaram, Jesus indo lá no templo, no período da Páscoa, Jesus multiplicando os pães, perto de outro período da Páscoa, Jesus fazendo milagres, andando sobre as águas, Jesus, tudo quanto é aquela loucura. Gente, um cego ver, um surdo ouvir, e aí aquilo ficar ali atiçado na mente daqueles discípulos. E aí quando está naquela véspera de Páscoa ali, né, no período do lava-pés, aí fica imaginando, Páscoa simboliza a ideia de libertação. E aí eu fico imaginando qual a expectativa que aqueles discípulos tinham. É agora, é agora. Ele acabou de entrar ali, como a gente celebrou domingo passado. Ele acabou de entrar ali no jumentinho. E aí aquela expectativa toda, é agora. E aí vai traçar um plano aqui com a gente, que loucura. E aí naquele momento, meus queridos, do lava-pés, incrível que Jesus ele contraria toda a ideia que eles tinham. E aí é muito interessante essa questão da expectativa, né? Os discípulos eles tinham uma expectativa muito bem pautada nas Escrituras. Mas ao mesmo tempo, toda aquela expectativa que eles tinham, e eram todos os discípulos. Não tinha um discípulo que tinha a expectativa completa, real, a partir daquilo que ia acontecer. E fico imaginando assim, talvez um queria que ele libertasse mais a questão ali do Império Romano, talvez outro pensava que ia acontecer de um outro jeito. E aí toda aquela expectativa, de uma certa forma, a pessoa de Jesus estava frustrando. E eu queria pensar inicialmente a respeito das nossas expectativas em relação a como aqueles que são seguidores, como aqueles que são discípulos de Jesus. De a gente ser humilde de início nesse primeiro momento, de entender que talvez, mesmo as nossas expectativas, por mais justas que sejam, por mais lindas que sejam, por mais pautadas na palavra de Deus que sejam, elas podem de alguma forma não ser a manifestação completa da vontade de Deus. Porque Jesus era a expressão exata da realidade de Deus. E aí, se eu pudesse trazer um título para essa troca que a gente está tendo hoje, é o amor como ele é. Então, diante de todas as expectativas dos discípulos, o amor se apresentou como ele é. Naquele momento em que ele vai fazer o lava-pés. E nesse processo todo que ele vai para o Getsemane, nesse processo todo que ele vai para a cruz e pela ressurreição, é o Cristo se apresentando, é o amor se apresentando como ele é, frustrando as nossas expectativas. E aí, meus queridos, é maravilhoso porque o amor, como ele se Deus, sendo completamente outro, como a galera da filosofia gosta de falar, né? Se faz carne, habita no nosso meio, como João inicia. E aí naquele momento, gente, quando ele está se despindo da sua capa para lavar os pés dos seus discípulos, é como se fosse uma transfiguração inversa. Lá no monte ele está se transfigurando, mostrando toda a sua capacidade e o seu poder. Aqui ele está se transfigurando completamente abaixo, servo. E aí se inclinando, e aí se colocando nessa condição de ser emprestado, como a gente leu aqui no Getsemane. Ele vai se colocando nessa realidade. E aquela capa, quando ele tira para lavar os pés dos seus discípulos, a capa é como se fosse a representação daquilo que é comum. Todo mundo usava a capa. Mas o Deus que é acima de tudo, ele não apenas se faz homem, ele se despe de tudo isso. Ele se rasga ainda mais para tomar a forma de um servo, para se inclinar diante disso. Eu fico imaginando, por exemplo, nesse momento do lava-pés, como é que aqueles discípulos eles estavam
E agora? E agora? Quem é que vai lavar o pé? E aí, imagina eles fazendo chacota assim. E será que quem vai ser? Quem vai ser? Porque não tem ninguém para lavar aqui, então ele vai ter que escolher um da gente aqui. Ei, não vou ser eu não, porque eu sou grande e tal. Não, eu andei com Jesus. Não, eu vi o negócio lá no monte. Eu não posso falar porque ele falou para mim não falar. Mas eu vi o negócio lá no monte. E eu fico imaginando eles tentando questionar assim, quem que será que Jesus vai escolher para lavar os pés nesse momento aqui? E aí Jesus, novamente, o amor como ele é, se apresenta e frustra completamente as expectativas humanas. E aí ele toma a toalha, e aí ele toma a bacia, e aí ele se inclina para lavar os pés de cada um. E vai fazendo isso. E esse percurso, gente, é como se fosse o caminho ao longo... Essa caminhada que ele vai para o Gólgota, essa caminhada rumo à crucificação, esse processo que ele passa no Getsemane, tudo isso é, de uma certa forma, eu vou usar esse termo aqui, é encenado naquele momento ali. E aí ele vem, ele vai se inclinando diante dos pés de cada um. E nesse momento de inclinação dos pés de cada um, eu fico imaginando a cabeça daqueles discípulos. É isso? É esse o rei? O que significa isso? Porque nem os próprios discípulos toparam lavar os pés de Jesus. Talvez eles nem queriam lavar os pés de Jesus. Não porque o Jesus não é digno, mas porque aquele serviço era indigno. E aí naquele momento os discípulos começaram a entrar em parafuso, provavelmente. E Jesus demonstrando o amor como ele é. E aí é muito interessante porque na véspera, nesse período de Páscoa, nessa véspera, gente, é o amor revelando a maturidade plena daquilo que ele é e daquilo que nós, como seus discípulos, precisamos fazer. E aí ele vai fazendo, ele vai lavando, e aí, que loucura é essa? Quer dizer que isso é o amor maduro. Quer dizer que é isso que nós temos que fazer, de uma certa forma. Como? Então começa a entrar em parafuso. E aí naquele processo, meus queridos, que ele vai lavando, que ele vai enxugando. E aí, quando chega Pedro, né? Como a gente leu aqui, cortando já a orelha do outro. Não, ele sempre vai... É natural, gente. Até tem alguns estudos que falam que provavelmente Pedro era um dos mais velhos ali que tinha entre os discípulos. O restante era muito moço. Tanto é que, por exemplo, quando Jesus vai ser crucificado, ele fala assim para João, olha, eis aí tua mãe. Cuida dela, ela precisa. E ao mesmo tempo, eis aí o teu filho. Cuida dele, ele precisa. É uma forma, continua lavando os pés uns dos outros. Você lavando os pés de João, João lavando os pés dela. E aí você tem todo esse processo. E aí Pedro, naquele momento, ele chega assim e fala, não, como é que tu vai lavar os meus pés? Não vou deixar. Não faz. E aí, gente, novamente... Jesus fala, não, aquele que está em mim, ele não precisa mais ser lavado. E aí ele começa a falar para Pedro a ideia de, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. A ideia de que, em um certo sentido, a gente foi convidado para ser enxertado nessa nova realidade, nessa nova vida, que é uma outra vida. Se nessa vida, nessa perspectiva, digamos assim, humana, todos tinham uma certa expectativa. O Deus como ele é, quando ele se revela em toda a sua plenitude, ele pisa de um jeito diferente, ele toca de um jeito diferente, ele se inclina de um jeito diferente. É como se ele estivesse dizendo assim, se você não deixar eu fazer isso com você, se você não deixar eu trazer a cultura, a revelação do meu coração, que é o amor pleno, o amor como ele é, e se você não perceber que você faz parte disso, e não deixar eu fazer isso com você, se você não entender esse ato de servir, se você não entender esse ato de se inclinar plenamente, e você não mergulhar nisso, e você não se permitir fazer isso que eu estou fazendo, se você não fizer isso, você não tem parte comigo, Pedro. E aí ele se desespera. Então lava tudo, lava minha mão, minha cabeça, lava o meu corpo, lava tudo. E aí, gente, é interessante porque Jesus, ele está demonstrando uma outra realidade. Uma outra, não é expectativa,
uma outra perspectiva do eterno. Uma perspectiva de que contraria qualquer outra realidade, qualquer outra expectativa. Então todos queriam ali, de uma certa forma, a liberdade do povo. Todos queriam serem livres da opressão. E Jesus escolhe o lugar de ser oprimido. Todos querem ser exaltados e Jesus escolhe ali o lugar de ser humilhado. Todos ali escolhem evitar o receio, o medo, o sangue, e Jesus se permite suar a tal ponto que se torna sangue. E aí, meus queridos, essa nova realidade vai convidando os discípulos a pirarem a cabeça. E aí ele, sem entender, tudo bem, depois ele vai, termina tudo, e aí ele chega com os discípulos, vira assim: vocês entenderam o que eu fiz? No início ele tinha falado: vocês não vão entender muito bem, porque são coisas que ainda vão acontecer, todo esse processo, até o caminho da cruz. E ele depois coloca a capa. E a ideia aqui, meus queridos, é justamente a ideia de você, na medida em que você abandona a capa, você se humilha a tal ponto que você vai ser imprensado ali no Getsemane, vai sofrer aflições, vai sofrer angústias muito fortes, por se sentir de uma certa forma até abandonado pelo próprio Pai. E aquela sensação, aquela agonia que às vezes a gente sente quando a gente está com crise de ansiedade, que às vezes a gente sente quando está com crise de depressão, o Senhor já esteve nesse lugar. O Senhor esteve nesse lugar lavando os seus pés, para que no momento que você estiver em crise, você perceba que você já foi visto. Você já foi acolhido. No momento em que você não conseguir ficar atento, o Senhor está ali. A oração do Senhor ali no Getsemane é a expressão exata daquilo que a gente não consegue fazer. A gente não consegue sequer orar como convém. E aí toda essa expressão, essa espécie de encenação do lava-pés, até o processo de largar a capa, ir no caminho da humilhação, se inclinar até a morte de cruz. E no momento em que ele volta para receber a capa, é como se ele estivesse encenando essa realidade da ressurreição, que é o mesmo que opta. É aquele texto que fala, né? Ele voluntariamente entregou a sua vida, a capa. E depois ele foi e em ressurreição retomou a sua capa. E aí, gente, esse é o caminho do discípulo. O caminho do discípulo, como o Rudá aqui. O Rudá é uma criança que está crescendo até a maturidade. E a ideia é que ele sempre seja maduro na idade que ele tem. Mas perceba que a formação do discípulo é uma formação que sempre a gente precisa olhar para uma maturidade que vai além da nossa expectativa, como a gente falou no início. É olhar para a realidade do amor como ele é. O amor que vai além daquilo que eu consigo prever, daquilo que eu consigo defender, daquilo que eu consigo causar, da forma como eu consigo falar ou calar. Jesus talvez não tenha chamado a gente para falar, silenciar, gritar, ou seja lá o que for. Mas o caminho de Jesus é um caminho que nos enxerta no amor. É um caminho de entrega. É um caminho como Jesus no Getsemane. É um caminho de rendição. Jesus nos convida a esse caminho da rendição. A um caminho que decide se inclinar a tal ponto, lavar os pés a tal ponto, que a sua própria vida vai se esvaindo em amor. Amor, meus queridos, não é uma xícara de café que eu dou. Não é um objeto. Amor é aquilo que faz parte do que eu sou. Se nós formos nascidos desse amor, se nós percebemos o amor, se nós nascemos dele, se o amor veio e lavou os pés dos discípulos, se o amor tocou aqueles pés, limpou aqueles pés, se o amor enxugou aqueles pés, se o amor se levantou, se o amor desceu, se o amor ressuscitou, de uma forma que a gente foi engolido pelo amor. Não existe 1 centímetro da realidade que não seja engolida pelo amor.
E qual é o nosso objetivo? É se render. É se render nesse processo. E esse processo, como aquela escada de Jacó lá no Antigo Testamento, é um processo de descida e subida. O nosso tempo é um tempo que exige muita subida. Fazer isso, fazer aquilo, se destaque. E aí, às vezes, até a nossa luta por justiça não é por justiça. É uma luta vazia, porque não é fundamentada no amor. O apóstolo Paulo falou que se eu tiver a capacidade de entregar minha vida para ser queimada em prol dela, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver nele, se eu não tiver nascido dessa realidade, se eu não tiver fincado nessa realidade, porque hoje a gente vive numa sociedade do espetáculo, meus queridos. Aquilo que Jesus fez, o se render e o se entregar, hoje pode ser moeda. O ir para o Getsemane, hoje pode ser instagramável. Fazer justiça aparente, dá like. Falar sobre causas ambientais, alguns vão reclamar, mas boa parte vai compartilhar e você vai se tornar famoso, vai vender um curso na internet. O grande problema não está na aparência das coisas. O grande problema está em a gente não fluir da realidade que é o amor. Da realidade que decide largar a sua própria vida. Tomar a toalha. Colocar a mão na bacia. Se inclinar. Porque aquele que é muito maior já se inclinou. Então é como se fosse um fluxo. Já tem um fluxo. O fluxo já nos engoliu. Um fluxo que desce e um fluxo que sobe. Em alguns momentos, o fluxo que desce vai te empurrar para o jardim Getsemane da sua vida. E às vezes você vai sentir desamparado. Você vai sentir que algumas pessoas que deveriam estar no seu lado não estão. Mas você vai caminhar no fluxo do amor ou você vai caminhar no fluxo deste mundo? Porque no fluxo deste mundo, como os discípulos tinham as suas expectativas erradas, eles queriam o Messias que fosse o cumpridor daquilo que eles esperavam. E não é esse o nosso Messias. Nosso Messias não vem para servir aos nossos caprichos. Ele é o rei, sim, servo. Mas não servo dos nossos caprichos. Ele é o servo que nos dá uma vida nova. É um servo que nos dá um sentido novo, que na verdade não é novo, como Jesus menciona. Um novo mandamento, né? Que não é que é novo. É porque antes a medida era o homem. Antes a medida era a gente, era a nossa expectativa, era a nossa interpretação, era como a gente via, era como a gente... Antes a medida era o homem. Mas quando ele fala um novo mandamento eu vos dou, não é que vocês amem uns aos outros meramente, mas que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. É impossível. É impossível o Léo, por si só, amar o Jaime. Por mais que o Jaime seja um cara legal, ainda mais com esse estilo. É impossível, cara. É impossível eu amar a Pri da forma como é devida. Porque eu nunca vou conseguir amar a Pri como Jesus amou ela. Mas essa é o novo mandamento, essa é a nova realidade. De uma certa forma, nós somos todos devedores do amor. Nós somos devedores de amor das pessoas que estão passando na rua ali, que estão passando dentro do ônibus, das pessoas que estão aqui, das pessoas que a gente odeia, das pessoas que não fazem parte do mesmo partido político, que não fazem parte da mesma religião. A gente precisa disso. E aí, meus queridos, esse fluxo que desce, esse fluxo que sobe, ele quer nos levar, ele quer nos direcionar.
Eu queria deixar uma palavra hoje, que é a palavra da rendição. É a palavra do Getsemane. É a palavra da oração, de você se entregar. É a palavra do lava-pé, de você deixar o mestre lavar o seu pé e te empurrar para onde ele quer. E te deixar enxergar a realidade da crucificação e a realidade da ressurreição. É uma realidade dupla que a gente precisa mergulhar. A gente precisa se envolver. Eu queria fazer uma oração com vocês hoje, para a gente se deixar, se largar. Eu acho que algo muito, muito especial Deus tem falado comigo hoje, que é rendição, sabe? Enquanto eu estava também lendo o Evangelho, eu estava, Senhor, tem tanta coisa maravilhosa, extraordinária para trazer, para falar, mas a única convicção que tinha no meu coração era, cara, é rendição nesse momento de lava-pés. E meus queridos, como aqueles discípulos, a gente não vai conseguir entender a plenitude de tudo. Mas quando a gente se permite se deixar e se levar, ainda que a gente não consiga olhar para além, os nossos passos estão sendo levados pelo Senhor. Os nossos passos, os nossos pés que foram lavados, estão sendo levados pelo Senhor. O caminho do discípulo, da maturidade do discípulo é esse. Não é um caminho que consegue enxergar tudo de uma vez só. Não é um caminho que consegue realizar tudo de uma vez só. Mas um caminho de alguém que se entrega. Vamos se entregar um pouquinho? Senhor, o amor como ele é, que como Paulo mencionou, que nem a morte, e a gente pode se render, que nem a vida, que nem os principados, as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nos separa desse amor, porque nós já fomos engolidos por ele. Como o Senhor falou, vocês foram lavados. Nos ensina a viver esse amor como ele é. Um amor que vai servir. Um amor que, às vezes, não vai encontrar o socorro de alguns amigos, mas que vai perceber que é feito e é realizado e é mergulhado no amor. Um amor que é capaz de, em meio às angústias, às intempéries, fora e dentro, a dizer que se faça a tua vontade. Um amor que se deixa largar, se deixa ser levado, como um espírito que vai nos guiando e vai nos direcionando. E que às vezes vai se perceber no caminho da cruz e se alegra por perceber que quando olha para baixo, os pés estão tocando no mesmo caminho do seu Senhor.
como o Senhor disse, o servo não é maior que o seu Senhor. Mas que alegria a gente poder desfrutar do teu amor em meio aos Getsêmanes da nossa história. Desfrutar do teu amor em meio aos Gólgotas que estão nos chamando. A desfrutar do teu amor em meio aos momentos em que a gente só pede misericórdia no lado da cruz. Nos momentos em que a gente só se depara com a realidade da morte e o Senhor só fala: lava os pés da tua mãe, lava os pés do teu filho. E a gente quer fazer algo grandioso, extraordinário, incrível e maravilhoso. E o Senhor só fala: vai para o lugar que foi emprestado e lava os pés daqueles que ninguém conhece. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a, como o teu filho disse, a de fato sermos teus discípulos. Não na forma como nós clamamos por justiça, ainda que nós devamos fazer. Não na forma como nós postamos, ainda que nós possamos fazer. Não da forma como nós gritamos, ainda que nós possamos gritar. Mas por nós de fato nos amarmos e lavarmos os pés uns dos outros. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a nos agarrar nessa realidade do Rei que se deu, morreu e ressuscitou, para que a gente pudesse ser cercados dessa bacia. Em nome de Jesus. Amém.